Vamos meditar na palavra do Senhor. Os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa também com suas Bíblias, ou seja, a Bíblia de papel mesmo, ou no celular. Vamos tentar ler todos juntos. Abra sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, a partir do versículo 18. Amém, irmãos? Todo mundo? 9, 18 aqui? Vamos ler então até o verso 36. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros, Elias, outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vos, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso. E dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Verso 23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E acontecendo que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subindo ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se aparentaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que diziam. E dizendo ele isso, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado pela voz, Jesus foi achado só, e entre eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Amém, irmãos? Até aqui que nós vamos meditar nessa noite. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Pai, nós bendizemos o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor porque aqui nós estamos reunidos diante de ti mais uma vez. Nós aqui estamos reunidos para cultuar o Senhor e agradecemos por mais essa oportunidade. Mesmo dentro das nossas limitações e dentro das limitações impostas, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Pai. Te bendizendo, te glorificando por tudo que o Senhor tem feito e pela salvação manifesta em Cristo Jesus. Nesse momento nós estamos diante da tua palavra e suplicamos a sua misericórdia, Deus. Venha falar com o teu povo. Venha falar com a tua igreja, venha falar aos nossos corações, Pai. Venha nos mudar, venha nos transformar, venha renovar a nossa mente, venha nos conduzir ao entendimento pleno da verdade sobre o Senhor, para que contemplemos a Ti e possamos adorar a Ti a cada dia mais. Vai nos conduzindo ao arrependimento, vai confrontando naquilo que nós precisamos mudar, e naquilo que nós precisamos deixar de lado e aquilo que nós precisamos fazer, a fim de que para todas as coisas o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Esse é o nosso desejo nessa noite. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, estamos nós então no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, né? Chegamos aqui agora no verso 18. Falamos um pouco a respeito da missão dos discípulos e a missão da igreja na quarta-feira passada. E durante a semana eu deixei um áudio também no grupo, até para os irmãos que estão assistindo online entenderem aí por que estamos no verso 18, né? Nós meditamos um devocional do verso 10 ao verso 17, onde falava a respeito da primeira multiplicação dos pães e peixes. Por isso nós começamos aqui hoje
a partir do versículo 18. E vamos começar aqui no versículo 18, extraindo algumas reflexões para a nossa vida a partir desse texto. Algo interessante começa a acontecer aqui no verso 18, que Jesus estava orando com seus discípulos em particular, e Jesus resolveu então indagar aos seus discípulos a respeito daquilo que o povo dizia que Jesus era. É interessante porque quando nós meditamos na semana passada, nós fomos até o verso 6, depois nós começamos no verso 10, e nós não falamos do verso 7, 8 e 9. Então, tirar um pouquinho do 18 para a gente falar a respeito desses versos, porque tem tudo a ver uma situação com a outra aqui. Quando nós falamos acerca de Jesus e dos discípulos, a respeito dos feitos de Jesus, que nós temos meditado durante todos os capítulos do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que lá no versículo 7 desse capítulo, houve uma certa preocupação tanto da multidão, quanto também do tetrarca Herodes. Porque a multidão ouvia a respeito daquilo que Jesus fazia, e Herodes ouviu acerca do que Jesus fazia, e a multidão estava preocupada a respeito de quem era Jesus, ou qual era a identidade de Jesus. Alguns estavam dizendo que Jesus era um profeta, alguns estavam dizendo que Jesus era Elias, alguns estavam dizendo que Herodes havia matado João Batista e João Batista havia ressuscitado. Havia um certo alvoroço a respeito da identidade de Jesus. E é nesse momento aqui do versículo 18 que Jesus chega até os seus discípulos e pergunta: o que a multidão está dizendo de mim? E os discípulos vão até Jesus e diz para Jesus, olha, versículo 19, e responderam eles, disseram, João Batista, outros Elias e outros, a um dos antigos profetas ressuscitou. É interessante que a multidão tinha uma confusão a respeito de quem era Jesus, da identidade, da clareza da divindade de Cristo, de que Cristo era de fato o Filho de Deus. É interessante que logo após Jesus, não preocupando em como seria a mensagem a partir dali, de que forma ele se manifestaria a partir dali, ou de que maneira ele se chegaria à multidão, para que a multidão tivesse uma compreensão correta. Não, Jesus olha para os discípulos e pergunta para os discípulos, e vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. E é interessante que se a gente for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, você vai ver que o relato de Mateus é um pouco diferente, que ele vai dizer assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Esse é o diagnóstico que Pedro fala, essa é a identidade que Pedro fala a respeito de Jesus. E é interessante que nós vamos ver o que Jesus diz para Pedro depois. Lá em Mateus vai falar assim, olha, não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Isso é interessante nós pararmos para pensar, porque se nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo, nós vamos ver que o questionamento sobre a identidade de Cristo ele é real. Nós vamos ver que a grande parte do mundo e talvez grande parte da igreja ainda não tenha discernido quem realmente Cristo é. Nós podemos ver até após a assunção de Cristo, a descida do Espírito Santo, o apostolado, ou seja, os apóstolos em missão, pregando e anunciando o Evangelho. Logo após a morte dos apóstolos, dentre os pais da igreja, levantaram-se homens para Cristo e negavam a sua divindade. Havia também entre os pais que revelou a minha identidade a vocês, traz algo importante para nós, cristãos. Cristo através do conhecimento. Não significa também que se irmos até Israel, vermos empiricamente ou vermos a e do modo que ele de fato é. Isso começa a ficar interessante porque Jesus Cristo pergunta isso para os discípulos, Jesus Cristo tem essa situação com Pedro, e logo após os discípulos então compreenderem, ou Jesus vê que os discípulos tinham entendido quem ele era de fato, Jesus começa a falar acerca do seu propósito na terra. Jesus começa a falar como se consumaria a sua obra. Porque até então, o que os discípulos tinham visto era um Jesus que falou do sermão da montanha, trouxe ensinamentos, falou a respeito do reino de Deus, que curou, que ressuscitou, que multiplicou pães e peixes. Mas até então, eles não tinham entendido ainda como a obra de Cristo, a obra do Messias, iria alcançar a vida deles e iria salvar eles. É nesse ponto que Jesus vai tocar a respeito do propósito da sua vida e de que modo ele salvaria os homens. Veja o versículo 22. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, seja morto e
ressuscite ao terceiro dia. É nesse momento que começa a ficar claro como Jesus vai salvar o homem. E isso talvez é confrontador. E o continuar do texto vai ser ainda mais confrontador. Foi para os discípulos e é para nós. Porque perceba que situação. Nós estamos vendo o Filho de Deus. Os discípulos já haviam reconhecido ele como Filho de Deus. Os discípulos já haviam provado o poder dele. Os discípulos foram enviados em nome de Cristo, operaram curas, operaram a expulsão de demônios, viram o poder de Deus ativo, salvando e manifestando a vontade de Deus. E agora eles estão vendo Jesus falar a respeito de padecer, de sofrer e de morrer. Para quem está vendo um poder tão grande de Deus, ou para quem está vendo uma manifestação tão grande de Deus, talvez muitos estariam esperando a manifestação de um reino terreno. Olha, ele já multiplica pão e peixe. Então, se ele começar a governar em Jerusalém, multiplicando pão e peixe, o povo vai comer e esse lugar aqui vai ficar rico rapidinho, vai se tornar um local independente. Logo nós vamos ter força aqui, atrair pessoas de todo mundo, porque aqui nós temos um mestre que multiplica pão e peixe. Nós poderemos entrar em guerra com Roma, nos tornar livres e declarar Jesus rei aqui na terra. Talvez muitos poderiam esperar de Jesus também que ele derramasse fogo do céu sobre Roma e instituísse a Judéia como reinado dele e começasse a governar ou dominar sobre as nações. Talvez eles esperariam uma vitória triunfante, política, econômica e terrena por parte de Jesus. Mas o que Jesus fala para eles é a respeito da cruz. Então os discípulos vão deparar com a cruz. Eles vão literalmente se deparar com a cruz. Porque quando Jesus fala a respeito de padecer, de sofrer, de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele está incluindo os discípulos nisso também. Ele está falando sobre tudo aquilo que ele passaria, de qual modo ele traria a redenção, mas no versículo 23 ele vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Essa talvez tenha sido a palavra menos ouvida nos púlpitos das igrejas dos dias de hoje. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. Lembra quando nós começamos a falar a respeito da missão dos 12? Lembra quando nós falamos a respeito da missão da igreja, que nós refletimos e concluímos que Deus não envia Cristo Jesus apenas para se revelar ao homem e salvar o homem como a salvação vem completamente dele, mas como se o homem não fosse participante disso? Nós não podemos participar da salvação com mérito, mas por privilégio, como nós aprendemos sobre virtude, Deus nos faz participantes do reino dele nessa terra. Aqui Jesus está incluindo todos nós nisso, está incluindo todos os discípulos nisso. Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Eu não estou apenas me revelando a vocês, discípulos, Jesus, naquele tempo. Eu estou tornando vocês participantes desse reino. Mas esse reino não é como vocês estão pensando. Mas esse reino envolve padecer, esse reino envolve ser rejeitado, esse reino envolve sofrer, e esse reino vai envolver até morrer para de fato ganhar a vida. Mas isso é muito duro para nós. Ouvir uma mensagem dessa é muito duro para os nossos dias. Com certeza é muito complicado nos dias que nós temos vivido lidarmos com a cruz do Calvário. Porque a cruz está em uma rota direta para colidir com o nosso ego. Ela está em uma rota de colisão direta com o nosso orgulho. Ela está em rota direta com a nossa justiça própria. A cruz está vindo para arrancar nós de nós mesmos e nos colocar em Cristo Jesus. E como nós podemos assimilar a cruz? Ou a pergunta é, como nós assimilamos a cruz nos dias em que estamos vivendo? É muito difícil uma palavra dessa, porque nós muitas das vezes estamos preocupados em racionalizar o pecado, em relativizar o pecado. O que nós vemos é um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem negar a nós mesmos e negociar com o mundo. O que nós vemos muitas das vezes é um cristianismo que está amando demais o mundo em que nós estamos vivendo. É por isso que a nossa oração ela sobe para o céu, querendo que Cristo faça tudo aquilo que nós
queremos que seja feito aqui na terra e não ao contrário, para que aquilo que está sendo feito no céu se faça sobre a nossa vida. A cruz está falando exatamente disso. Negue-se a si mesmo. A cruz está nos chamando, ou o Evangelho está nos chamando para negar a nós mesmos. Um Evangelho que não começa em negar a nós mesmos não pode ser chamado de Evangelho. Mas tem tanto Evangelho que está falando por aí, tem tanta coisa falando por aí que Cristo morreu por você porque você tem o mesmo valor dele. Deus mandou Cristo para morrer no seu lugar porque você vale a mesma quantidade de Cristo, é o que estão ensinando por aí. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo, nós vamos ver que Cristo morre, não é pelo tanto que nós somos valiosos, mas é pelo tanto que nós somos depravados, incapazes e indignos de atrair o favor de Deus pelos nossos próprios méritos e pelos nossos próprios feitos. Então Deus, em amor, em sua essência de amor, envia Cristo Jesus para nos comprar para Ele, para nos tornar participantes do reino dele. Isso envolve uma cruz. Glória a Deus. E quando a gente fala em negar a nós mesmos, muitas das vezes nós relacionamos a mensagem da cruz apenas com uma ideia de morte, no seguinte aspecto: então eu devo morrer por evangelho. Então nós associamos a ideia de carregar a cruz como, carrega bem a cruz é aqueles irmãos que estão lá morrendo no Oriente Médio. Esses estão carregando a cruz, gente, eles estão morrendo pelo evangelho, eu ainda não cheguei no nível deles. Aqueles que estão morrendo pela causa de Cristo, esses sim estão carregando a cruz. Nós estamos aqui no Brasil, estamos ouvindo o evangelho, nós estamos indo à igreja, nós estamos carregando uma cruz talvez um pouco mais leve. Mas a verdade sobre esse texto também é que ele vai falar o seguinte: tome a cada dia a sua cruz. É algo interessante pensar sobre tomar a cada dia a sua cruz, porque não é apenas crer, levantar as nossas mãos ou vir aqui na frente. É uma vida de abnegação. Mas como eu vou carregar a minha cruz se eu não estou passando perseguição pelo Evangelho? Como que eu vou carregar essa cruz? Ou que essa cruz então se não é padecer pelo nome de Cristo, já que nós estamos em um país laico e ninguém está perseguindo a igreja nesse momento? Sabe onde eu e você somos convidados para carregar a cruz? Nós somos convidados para carregar a cruz lá dentro da nossa casa. Nós somos convidados para carregar a cruz dentro do nosso casamento. E não é o cônjuge a cruz. Senão os irmãos ainda vão achar que eu estou falando aqui que Deus deu o casamento e cada cônjuge é a cruz do outro. Não é isso. Não estou falando isso. Não pode dar essa interpretação. Mas nós somos convidados a carregar a cruz dentro do nosso casamento. De que modo? Fazendo o que tem que fazer antes de carregar a cruz. Negando a nós mesmos. Aí nós entramos um ponto. Aqui dentro da igreja nós até conseguimos carregar a nossa cruz, ouvindo a palavra. Às vezes o louvor não sai legal, a gente tem paciência de ficar no culto até o final. Aqui a gente está conseguindo. Mas quando chega dentro da casa da gente, a gente passa a porta para dentro, a gente deixa a cruz lá de fora. Porque o negar a nós mesmos não envolve o pastor, envolve o irmão da igreja quando eu dou paz do Senhor e acontecer alguma situação, mas muitas das vezes o negar a mim mesmo não está envolvendo a minha esposa, não está envolvendo o meu cônjuge. Aí nós vamos olhar para a realidade da igreja. Olha o tanto de gente que casou e por ficar 40 dias juntos dentro de casa estão separando, porque eles entenderam que eles não dão certo. É banal, você casa e separa, você casa e separa, assina um papel, depois vai lá e rasga o papel e fica por isso mesmo. As pessoas não assimilam o casamento como um propósito de Deus para o homem e para a mulher. As pessoas assimilam o casamento como a fonte suprema da felicidade. Enquanto o outro der felicidade para ele está casado. O dia que não der mais, ele separa. Porque não entenderam que o casamento não é a fonte suprema da felicidade. E nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para nos tornarmos santos, ou para sermos santificados pelo Senhor. O casamento é para santificar o homem, o casamento é para santificar a mulher. E como o casamento tem um papel profundo nisso. Porque se vai falar de negar a nós mesmos, o lugar que a gente deve começar a negar a nós mesmos é dentro da nossa própria casa. Vamos perceber as nossas orações. Nós temos facilidade de ter um problema com o nosso cônjuge e orar para Deus assim: muda, faz isso com ele. Ô Senhor, mostra para ele que ele está fazendo isso comigo. E se a nossa oração for sincera, eu tenho certeza que Deus vai nos responder com aquilo que nós precisamos mudar. E nós vamos começar a mudar, porque Deus está nos mudando. E se Deus está presente dentro dessa casa, Deus também vai falar com o seu cônjuge. Porque o seu cônjuge também vai estar chateado com você. E ele também é crente, ele também vai orar. E ele vai falar com Deus: ô Deus, muda esse marido meu, faz isso e isso. Vamos dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. Mas muitas das vezes nós não damos aquilo de valor que nós recebemos.
Agora eu te pergunto, qual foi a coisa de valor que você mais recebeu na sua vida? Se tiver algo de valor, de maior valor na sua vida do que o Evangelho, e você diz, eu recebi isso, eu recebi aquilo, que não seja o Evangelho, talvez você ainda não tenha entendido o que é o Evangelho. E se nós recebemos a mensagem de Cristo, se nós cremos no Evangelho, então sabemos praticar aquilo que nós falamos aqui nessa noite dentro dos nossos lares, mas quando nós chegamos no nosso trabalho, e Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, a gente fala assim, agora eu estou entrando na empresa, Jesus, esse momento que eu bato cartão aqui, infelizmente aqui está proibido entrar com a cruz, então eu não posso. Nós temos uma dificuldade para entender até o motivo da qual nós trabalhamos. Veja o que a palavra de Deus fala lá em Efésios, no capítulo 6, 5 e 6. Que texto interessante, que texto que nos chama a atenção. Efésios 6, 5 e 6. Vós servos, obedecei aos vossos senhores. Vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que texto interessante para a nossa vida. Sabe o que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos? Que o nosso chefe, para quem trabalha e tem um chefe, nosso primeiro chefe não é o nosso chefe que está lá no serviço. Nós cristãos deveríamos assimilar isso. O nosso primeiro Senhor é Deus. E esse texto está dizendo que tudo aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, como servos, porque o contexto de servos aqui está ligado à ideia de escravo, aquele que estava ali para servir ao seu Senhor, para os nossos dias nós podemos levar para o ofício, o labor daquilo que nós estamos fazendo, nós devemos fazer não para que o nosso patrão veja, não para que ele tenha, apenas para que ele veja que nós somos bons de serviço, nós merecemos uma promoção, nós merecemos um aumento de salário, mas nós devemos fazer com um coração sincero e puro, como se estivéssemos fazendo para Deus. É isso a consciência cristã que tem nos faltado nesse tempo. E sabe o que significa? Significa que quando estamos trabalhando é pedido para nós fazermos algo errado, nós não vamos fazer, porque nós servimos primeiramente a Cristo Jesus. Ainda que nós tenhamos consequências, mas nós não iremos fazer. Ainda que nós iremos padecer, ainda que nós iremos ser rejeitados, ainda que nós vamos sofrer algum dano, como Cristo, ao caminho da cruz ou na cruz do Calvário, mas nós não vamos abrir mão disso, porque nós servimos primeiramente a Deus. E muitas das vezes nós temos a ideia de olhar isso com um aspecto negativo. Poxa, então eu devo ter um padrão bíblico para fazer, mas eu tenho um cara que trabalha comigo, ele faz do jeito errado, e ele está fazendo muito mais do que eu, está rendendo mais do que eu. Aí a pergunta é, você confia em Deus ou você confia no seu trabalho? Porque se você confia em Deus, você vai fazer aquilo que é certo, sabendo que Deus tem o melhor para você. E não vai ter essa insegurança no seu coração. E outra questão é, se servimos a Deus, ou se entendemos que o nosso trabalho é um serviço para Deus, nós não devemos conformar com fazer algo que não seja de excelência para que Deus seja glorificado. Sabe o que tem faltado hoje? Cristãos que se posicionem como cristãos no seu trabalho. Porque se o cristão se posiciona como cristão, ele não vai tentar enrolar, ele não vai tentar fazer algo errado, ele não vai tentar fazer algo que não fira os princípios cristãos e bíblicos que ele crê. E logo ele vai ter êxito, porque ele está fazendo com excelência. Ele não vai ter êxito porque você está trocando com Deus, Deus é obrigado a te abençoar de modo algum. Ele vai ter êxito porque ele está fazendo com excelência. Daniel era cativo, foi levado, chega na Babilônia e a palavra de Deus fala que havia sobre ele um espírito de excelência, que ele fazia tudo bem feito, da maneira que deveria ser feito para a glória de Deus. O que aconteceu com ele? Ele obteve êxito naquilo que ele tinha para fazer. Sabe o que tem faltado? São cristãos que façam com zelo para a glória de Deus de forma correta.
Eles vão ter êxito nisso, de tal modo que as pessoas vão olhar para eles, vão ver que eles não negociam os seus princípios, vão ver que eles fazem de modo correto, agem com respeito. Porque muito tem se falado do Evangelho. Porque muito tem se anunciado. Porque muitos têm falado, eu sou cristão. Porque nós nos acostumamos com um Evangelho genérico. Nós nos acostumamos com um Evangelho que é conivente e é conveniente com a minha necessidade, com a minha vontade, com o meu eu. Porque nós acostumamos com um Evangelho que vai falar que a gente tem que reinar e que a gente tem que ser o primeiro nessa terra, que a gente tem que passar por cima de todo mundo, porque nós somos filhos de Deus e eles não é filho de Deus, nós somos. Nós estamos acostumados com esse tipo de Evangelho. E disso muito cansado. Os cristãos podem até negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. É por isso. Não é porque a nossa igreja é boa, vocês são isso. Não, nós não somos de fato nada disso. Mas nós estamos suplicando a Deus para que Ele nos ajude a andar mais perto dEle. Para que Ele nos ajude a tomar a cruz a cada dia e levar. Mas nós não conseguiremos carregar a nossa cruz se nós estivermos preocupados demais com aquilo que está acontecendo aqui. Nós negligenciaremos ou deixaremos a cruz de lado se nós estivermos preocupados demais com o sucesso nesse mundo. E veja o que o texto vai dizer para nós caminharmos para o final. É exatamente disso, de viver uma vida que envolve participar da cruz de Cristo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, mas perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? O Evangelho está falando exatamente disso. Não adianta nós termos o mundo aos nossos pés se nós não tivermos Cristo em nosso coração. Isso será em vão, isso será inútil para nós. Pois qualquer que de mim ou das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Aqui Cristo está falando da recompensa que nós temos em tomar a nossa cruz e segui-lo, de que ainda se nós perdemos a nossa vida nesse mundo, nós ganhamos a nossa vida com Ele. E a cruz é isso. A cruz não é certeza de que nós seremos grandes, seremos prósperos, teremos tudo o que nós quisermos no momento que nós quisermos. Mas negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, é a certeza de que Cristo está trabalhando ao nosso favor a cada dia para nos levar para mais próximos dele. Nós devemos compreender isso. Porque pensar sobre Cristo nos levar para mais próximos dele, a cada dia nós devemos olhar para tudo aquilo que nós estamos passando. E como cristãos nós vamos olhar para o coronavírus, nós vamos olhar para a pandemia como um meio que Cristo está usando para nos levar para mais próximos dele, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Em todas as coisas nós vamos conseguir perceber como Cristo está nos levando para mais próximos dele. Em meio ao sofrimento, em meio às perdas, em meio às lutas, nós vamos perceber que essas lutas estão vindo, esse sofrimento está vindo porque Cristo está nos levando para mais próximos dele. Não porque nós vamos passar uma luta, daqui uma semana nós vamos ter uma vitória. Não porque nós passamos uma tribulação e daqui 15 dias vai vir uma vitória em dobro. Não porque agora a gente está lá na plateia, eles estão no palco, depois a gente vai para o palco e eles vão para a plateia. Não. Nós padeceremos todas essas coisas de um modo eterno que talvez nós não compreenderemos. Mas Cristo está trabalhando para nos levar para mais próximos dele. Arrancando de nós tudo que precisa ser arrancado, para aquilo que é eterno e ser firme, abalando em nós tudo aquilo que pode ser abalado, como dizem Hebreus, para aquilo que é inabalável permaneça em nós. O versículo 27, que talvez pode ser a dúvida de alguns irmãos quando leram esse texto. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Mas o que é ver o reino de Deus aqui? O que é não provar a morte? O que Jesus está querendo dizer aqui? Aqui nós temos 3 explicações teológicas para isso, para os irmãos refletirem em casa depois, que de fato não provarão a morte até que vejam o reino de Deus ou até que vejam a glória. Entre elas são 3: a transfiguração,
que é a manifestação da glória de Cristo, que vai acontecer depois, nós vamos falar brevemente sobre ela. A morte e ressurreição de Cristo, que aqui não morrerão sem que antes vejam o reino de Deus, ou seja, os discípulos não morreriam antes que vissem Cristo ressurreto. E a terceira é que eles não morreriam antes que o Espírito Santo viesse após a assunção de Cristo. Essas são as três explicações teológicas que nós temos nesse versículo. Nós não temos uma definição dele, mas temos essas três explicações. Continuando para nós terminarmos, a transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu no monte orar. E estando ele orando, transfigurou-se em aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que eles estavam falando com eles 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. E Pedro estava com eles carregado de sono, e quando despertaram viram a glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que diziam. E dizendo eles isto, veio uma nuvem que cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, foi Jesus achado só, e eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No verso 28 nós vamos ver que Jesus primeiramente ele está indo para o monte. Passou 8 dias dessa situação, dessa conversa que ele teve com os discípulos. Eles se reúnem no monte para orar. Quando eles chegam no monte para orar, e esse texto da transfiguração é um texto interessante, chega ali, Jesus se transfigura e aparece a presença de Moisés e Elias junto dele. Aí nós podemos nos perguntar dentro do texto bíblico, qual motivo isso está acontecendo? Por que Jesus está transfigurando? Por que Jesus está dando essa revelação para os discípulos? Nós devemos entender isso como uma revelação da glória de Cristo, de tal modo que ela nunca havia sido revelada antes. E outra informação importante que nós temos aqui, porque se alguém te perguntasse um dia, mas me dá uma evidência bíblica de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Me dá uma evidência bíblica de que Jesus Cristo é divino. Me dá uma evidência bíblica de que eu, cristão, cheio do Espírito Santo, não posso fazer tudo aquilo que Cristo fez. Ou como se um homem cheio do Espírito Santo pudesse fazer tudo o que o Filho de Deus fez. Você pode dar esse texto para ele. Os discípulos, eles pregaram como Jesus pregou. Os discípulos curaram como Jesus curou. Os discípulos expulsaram demônios como Jesus expulsou. Quando Jesus sondou o coração dos fariseus, os discípulos profeticamente poderiam fazer isso. Mas você não vai ver nenhum relato na Bíblia falando que um discípulo poderia se transfigurar. Você não vai ver nenhum relato bíblico falando que um discípulo poderia simplesmente aparecer em uma outra forma gloriosa. Então esse texto ele testifica a divindade de Cristo. Esse texto aponta para Cristo sendo Deus. Cristo como Filho de Deus. E tem algumas informações interessantes nesse texto também que talvez nós perguntaríamos, mas por que Moisés e Elias desceram e conversaram com Jesus? O que eles conversaram? Qual era o assunto que eles estavam tratando ali? O que está acontecendo com os discípulos nesse momento? Nós vamos ver que aparece em forma gloriosa, como o texto relata, sobre Moisés e Elias, e nós vamos ver que o assunto que estava sendo tratado na transfiguração era a respeito do tipo de morte que Jesus ia padecer e como ele ia morrer em Jerusalém. Existe uma informação importante aqui nesse texto, irmãos. Até na eternidade, ou naquele momento glorioso, naquele momento que 2 que já estavam na eternidade estão reunidos com Cristo Jesus, o assunto deles era a cruz do Calvário. O assunto deles era o tipo de morte que Jesus ia passar. O assunto deles era o propósito de Cristo. O assunto deles era a missão de Cristo. Se Cristo Jesus, nós temos um texto bíblico falando de Moisés que já havia cumprido a sua missão, de Elias que já havia cumprido a sua lida. Eles estão conversando com Jesus a respeito da cruz. Por que que nós como igreja não nos voltamos genuinamente à pregação da cruz? Por que que nós genuinamente não voltamos com os nossos corações buscando essa mensagem, buscando ter vida nessa mensagem dentro de nós? E nós vamos ver que a situação que Pedro está passando ali, o versículo vai dizer que eles estavam carregados de sono e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Olha que interessante, Jesus sobe no monte para orar com Pedro, com João e Tiago. Jesus se transfigura e Pedro, Tiago e João estão dormindo.
Eles acordam assim, quando eles acordam, eles se dão para a glória de Deus. Eles se dão para a manifestação gloriosa. Eles ficam até sem entender o que eles falariam com Jesus naquele momento, até que Pedro vai lá e sugere de preparar cabanas para eles. Do mesmo modo estamos nós, irmãos. Isso é uma palavra de confronto para nós. Muitas das vezes Deus está operando, muitas das vezes Deus está manifestando a sua glória em todo o tempo pela sua soberania, e a igreja está adormecida. E nós estamos adormecidos. Sabe o que é um sinal de quando nós estamos adormecidos? É quando nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. O sinal de que nós estamos adormecidos é quando nós deixamos de dar ouvido primeiramente à palavra para dar ouvido ao que está falando lá fora. Nós como igreja temos perdido a capacidade de discernir o mal no mundo. É por isso que nós estamos relativizando o pecado. Nós temos perdido a capacidade de ver o quão o pecado é grave. Nós estamos perdendo a capacidade de ver o quanto ele ofende a Deus. Nós não estamos percebendo que nós devemos ser luz. E muitas das vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o contrário. Em vez de nós sermos luz no mundo, nós confrontarmos as obras infrutuosas, nós reprovarmos as obras infrutuosas das trevas, nós estamos tentando pegar aquilo que nós achamos proveitoso e colocando dentro da igreja. Esse é um sinal do nosso adormecimento. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Sabe que é um outro sinal de que nós não estamos sabendo o que está acontecendo? É quando nós estamos diante de Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos vendo a manifestação da glória de Deus e nós estamos preocupados em fazer alguma coisa e não entender aquilo que Deus quer que nós façamos. Olha o texto. E aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, verso 33, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que diziam. Eles estão fazendo, mas eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Nós estamos passando por esse triste tempo no Evangelho. Nós estamos passando por esse triste tempo no cristianismo de hoje. Nós não discernimos o que é o Evangelho. E estamos muitas das vezes fazendo tudo do modo que Deus não nos pediu para fazer. E a resposta de Deus para isso, depois que veio a nuvem e os cobriu, o verso 35, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de um despertamento para provarmos a glória de Deus. Provarmos não no sentido de pôr à prova, mas de experimentarmos a manifestação grandiosa de Deus. Nós perdemos isso. Nós vivemos um tempo que nós não temos expectativa na manifestação gloriosa de Deus. Nós vivemos um tempo em que vir ao culto se tornou obrigação muitas das vezes. Nós vivemos um tempo que nós já não temos ardor em nosso coração para orarmos a Deus mais. Nós já não temos desejo de vir ao culto e ver a manifestação de Deus levando homens ao arrependimento como nós tínhamos antes. Nós, pregadores, muitas das vezes já não temos o desejo de ver pessoas renunciando-se a Cristo Jesus e quebrantando seus corações diante deles. Muitas das vezes nós não estamos preocupados com aquilo que Deus está fazendo, com a maneira que Deus quer operar, com a maneira que Deus vai salvar. Nós nos tornamos desleixados muitas das vezes e estamos preocupados com tanto de coisas, querendo convencer as pessoas do Evangelho, fazer com que elas congreguem, quase que carregá-las, quando na verdade o que as pessoas mais precisam é de vida, o que as pessoas mais precisam é de conversão. O que elas mais precisam é de não ter um contato comigo, ou não ter um contato com o pastor, mas ter um contato direto com o Senhor Jesus Cristo, ter um encontro direto com Ele. Não ouvir as minhas palavras apenas, mas de fato ouvir as palavras de Cristo Jesus, que não vão apenas à mente, ao intelecto, como nós podemos dizer, mas vão direto no nosso coração, trazendo discernimento a tudo aquilo que nós temos vivido, ou tudo aquilo que nós temos praticado, e nos levando ao constrangimento e ao arrependimento, e a um desejo de mudança que somente o Espírito Santo pode produzir. Por fim, o que Deus está dizendo: ouvir a Cristo. Abram os seus ouvidos para Cristo. Isso não foi uma mensagem para a multidão, isso foi uma mensagem para os discípulos. Isso é uma mensagem para nós. Devemos orar por despertamento. Devemos orar por discernimento. Devemos orar para que Deus nos conduza a experimentá-lo de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Mas devemos ouvi-lo. Fique de pé nesse momento. Devemos inclinar os nossos ouvidos à vontade de Deus.
Devemos buscar a sua direção pela sua palavra. Devemos nutrir o nosso tempo de oração, não apenas com pedidos, mas com o nosso arrependimento e com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai trazer aos nossos corações para esse tempo. Nós temos vivido um tempo difícil, nós temos vivido um tempo de desespero, nós temos vivido um tempo que as pessoas já não sabem o que fazer. As autoridades, muitas das vezes, elas estão perdidas porque elas não têm um remédio para a doença que está circulando no mundo. Mas nós entendemos que Cristo é o remédio que todo ser humano precisa, que é o pecado. Que Cristo é a solução, não para todos os nossos problemas terrenos, mas para o nosso maior problema, a nossa indignidade em relação a Deus, a nossa inimizade em relação a Deus. Ele é a nossa solução, porque Ele nos torna favoráveis a Deus, expia e propicia, nos redime por completo. Devemos lançar a nossa confiança sobre Ele. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor juntos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Nós te agradecemos por mais uma vez nós estarmos aqui. Nós te agradecemos porque, diferente de outros lugares do mundo que não têm acesso à tua palavra, não têm acesso a uma Bíblia, não têm acesso aos 66 livros inspirados pelo Senhor, como regra de fé e prática e autoridade final para nós que nos afirmamos cristãos, que eles não têm acesso, mas nós estamos aqui diante da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque estamos diante dela, nós temos acesso a ela todo o tempo. Nós temos ela em nossos lares, nós temos ela em papel, nós temos ela em nossos celulares. Nós agradecemos porque ela aberta tem falado com nós. Ela é a boca do Senhor falando com nós nesse tempo. Nós agradecemos ao Senhor pela liberdade de culto que nós temos. Nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos servir ao Senhor plenamente, sem empecilho algum. Mas ao mesmo tempo que nós agradecemos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor também perdão, porque nós não temos feito isso. Nós pedimos ao Senhor perdão porque nós muitas das vezes negligenciamos o nosso tempo com a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós deixamos para depois o nosso tempo de oração, e quando nós vamos ver, depois já passou e nós não oramos. Nós pedimos ao Senhor, Pai, traga sobre os nossos corações um despertamento. Traga sobre o coração da tua igreja um despertamento, não apenas nesse lugar, mas em todo o planeta. Desperte os teus nesse tempo, desperte os teus filhos a clamarem e orarem. Nos dê direção, Pai, porque nós estamos fazendo muitas das vezes muitas coisas, e essa situação veio agora, Pai, e deu uma parada em tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Talvez seja o tempo de nós voltarmos ao Senhor, de nós nos arrependermos, de nós clamarmos a Ti e perguntarmos: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos para Ti? E entendermos uma direção clara sobre o posicionamento que a igreja deve ter, Pai. Pai, traga em nossos corações, Pai, a esperança na mensagem da cruz. Traga em nossos corações a força para nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia e seguir ao Senhor, porque muitos de nós já não temos feito isso mais, mas nós ainda não percebemos. Deus nos ajude a perceber a vida que nós estamos vivendo, não em relação às coisas do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro de nós, Pai. Faça nós revermos o nosso coração, que é o altar, e o que tem sido sacrificado sobre ele, Pai. Se de fato o nosso coração tem sido em sacrifício ao Senhor, se de fato tem sido, Pai, para a glória do Teu nome, se as nossas vidas sempre têm sido para isso, Pai. Nos dê direção, Pai. Nos conduza em arrependimento, com alegria, Pai, e esperança a cada dia na Tua palavra. É tudo que nós te pedimos nessa noite. Em gratidão e em louvor te agradecemos. Nos conduz em graça e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida da igreja, estejam sobre a vida de todos que estão nos assistindo, desde agora e até a eternidade. Amém.